Bom, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai continuar, então, o vídeo sobre Montesquieu, né? Agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a organização do pensamento dele no que diz respeito à questão da organização política, do que ele achava sobre essas coisas. Como no vídeo passado, foi feito um apanhado geral do reinado do Luís XIV, que foi o período que Montesquieu conviveu. Mesmo ele tendo coisas muito boas durante o reinado, Montesquieu não tinha uma relação muito boa com ele, muito pelo contrário. Então o professor Ivan, meu colega, está aí, vamos conversar um pouco sobre como ele queria organizar essa questão política. Professor Ivan, se apresenta aí, porque eu esqueci dessa parte. Olá, sou o professor Ivan, estou aqui com o Giacomo, nós estamos dando sequência ao pensamento de Montesquieu. Inicialmente, dando sequência, eu gostaria de ressaltar o espírito iluminista das pesquisas referentes à política e à sociedade de Montesquieu. Ele acreditava muito na ciência e talvez ele foi um dos primeiros a ter investido mais numa análise empírica, né, numa análise dos fatos sociais e dos fatos não só naquilo que ele começa a analisar empiricamente as coisas que acontecem na sociedade. E a justificativa dele, talvez, como um dos antecessores da sociologia, ele começa a inaugurar essas análises e legitimar isso em leis. Tanto que na teoria dele, e daí chega o nome depois de leis positivas, ele começa a criar leis que deveriam, daí vem o termo positivas, deveriam ser o melhor possível para a sociedade, né? E aí ele busca essa natureza das leis para vincular o vídeo passado como essa possibilidade lenta e gradual de mudança da sociedade. Então, quando hoje, por exemplo, para quem vai estudar direito, a gente fala em leis positivas, né? Diferente das leis morais, leis positivas seriam as leis escritas. Ela tem sua origem no livro Espírito das Leis, que é o principal livro do nosso autor. E aí ele começa justamente a dizer quais seriam essas leis baseadas, segundo ele, na ciência, que poderiam produzir essa lenta e gradual mudança social. E talvez, eu vou continuando aqui, Diago, se você quiser cortar, Sim, fique à vontade. Estou prestando atenção. Uma coisa muito incrível que eu acho que nós poderíamos destacar em Montesquieu é que ele vai considerar a diversidade, a pluralidade, os costumes, o sistema político, a geografia, esses aspectos mais, vamos dizer assim, circunstancial, contextual do surgimento das leis. Ele faz isso baseado na tese dele que ele não quer justificar as leis nos princípios transcendentais, nos princípios divinos. Por isso que ele é muito favorável para quem vai estudar todos os regimes democráticos, tem normalmente em Montesquieu sua origem, porque ele é muito flexível às peculiaridades de cada povo, as regionalidades de cada povo. E isso faz com que ele não crie, que ele acabe sendo favorável ao regime republicano, né, que seria um regime mais popular. Isso é muito inovador, e talvez o mais inovador de todos eles, porque antes se fala sobre liberalismo, se fala sobre uma burguesia, né, liberal. Mesmo que a burguesia seja o povo nessa época, ela ainda é um certo grupo que já começa a ser social. O Montesquieu ele amplia isso para um regime mais popular. Né? Ele começa a incluir os servos, enfim, nessa mudança do novo regime, o povo mais simples na participação do Estado
e na Constituição das leis. Ele justamente faz isso porque ele quer botar todos os grupos sociais numa espécie de talvez grupos sociais em nível de igualdade, justamente para resistir à influência de um grupo social, e no caso aqui da aristocracia, ou que se imporia as suas regras a todas as outras pessoas. E aí começa a surgir Oi? Começa a surgir, pode continuar. Começa a surgir com ele justamente a ideia do Estado de Direito, que é um Estado que atribui direitos, ou que permite às pessoas terem direitos, né? E que as pessoas passem a ser consideradas livres enquanto cidadãos daquele Estado. Isso vai bem de encontro àquela questão que a gente comentou no vídeo passado, que ele precisava que essas leis saíssem do caráter religioso, por tudo aquilo que a gente já explicou, a gente não vai repetir, porque daí tem que assistir o vídeo passado, né? E aí ele vai sempre tentando trazer uma questão assim, meio que parece de profissionalização da política, um caráter científico na política, completamente distante da religião. E para isso, para ter esse caráter científico, aí ele falava que todas as leis, e até a forma de governo, né, não só as leis, mas a forma de governo como um todo. E aí a gente fica nas leis, parece que é só as leis, mas não, o governo como um todo, ele deve respeitar alguns pontos que tu falou, né? Ele tem que respeitar a cultura do povo. E a cultura do povo, ela é resultado de onde o povo mora. O tempo, o período que o povo mora ali. Então, automaticamente, as leis e o governo devem respeitar, por exemplo, o território, o clima, os costumes, o comércio. Então, o governo e as leis, elas devem respeitar todas essas características daquele território. E aí que tem uma coisa, né, Ivan? Tipo, uma lei de 1700 no Brasil, hoje, ela não tem sentido. O território mudou? O território mudou um pouquinho, né? O povo mudou? O povo mudou, mas principalmente o tempo. Então essa lei ela não serve mais. Existia uma lei no Brasil que era um determinado município que era proibido o batuque. Eu não lembro se era a partir das 10 da noite ou da meia-noite. Porque quem fazia o batuque eram os escravos, ou ex-escravos, que era parte de cerimônia e tal. Essa lei ainda existe em alguns municípios. Só que ela existe mais por uma questão assim, ela não... Tipo, uma questão histórica, eles deixaram, sei lá, pra relembrar alguma coisa, não sei. Mas ela não tem sentido, certo? O território é o mesmo. O povo mudou um pouquinho, mas o tempo passou. É muito diferente. Então é isso que o Montesquieu sempre deixava claro, né? A profissionalização da política respeitando o território, clima, costume, cultura e assim vai, né? Você comentou ali um pouco essa parte. Isso. E ele entendia basicamente 3 formas de governo, né? Que talvez cabesse mencionar. A primeira delas, que ele era totalmente contra, que era o despotismo, ou enfim, o absolutismo, e que tinha como principal característica das pessoas o medo. Então, só era possível governar um monarca despótico, autoritário, se as pessoas tivessem medo dele. E aqui ele está fazendo alusão clara a Nicolau Maquiavel, que tinha que se impor pelo medo. Haja vista que não havia mais nesse período justificativas ou legitimação religiosa do poder. E aí tem só vou dar um exemplo do domínio sobre o medo, Ivan, que é muito, muito interessante. Tipo, se tem 2 reinos próximos, né? 2 reinos próximos. Aí tem um camponês que mora nesse reino. E aí esse rei aqui, ele ofereceu dinheiro
pro nobre obedecer. Aí ele, beleza. Esse rei, ele pode dar mais dinheiro. E daí esse nobre vai mudar de reino, certo? Agora, se esse rei chegar pro nobre e falar assim, eu vou pegar você, eu vou matar, se você me desobedecer, eu vou matar toda a sua família. Eu vou cortar um braço seu. Ah, não tem dinheiro no mundo que vai fazer esse cara largar, então eu domino através do medo. O Maquiavel tinha um exemplo mais ou menos assim no livro dele, no principal livro dele, né? O Príncipe. Então, cabe mencionar só importante nesse contexto, o medo ele é difícil, mas ele não é muito duradouro a longo prazo. As pessoas não suportam muito tempo viver sob situação de medo. Por isso que regimes baseados no medo, eles até conseguem se impor, obter aparentemente um resultado mais rápido. Só que ele não se sustenta muito tempo. Né? Ele tem essa fragilidade porque ele lida com um sentimento que ele não causa uma sensação boa para o povo. Então, o regime por medo, unicamente, exclusivamente por medo, ele precisa sempre aumentar a dose de medo. Enquanto que o regime conseguir aumentar a dose de medo, ele consegue se manter. Mas chega um momento em que ele não consegue mais aumentar a dose de medo, de ameaças em relação ao povo, e aí nós poderíamos, talvez aqui citar Hobbes, né? E aí as pessoas entram no estado de natureza, no estado de guerra e dizem, bom, agora tudo bem. Liberou geral. Oi? Liberou geral, vamos fazer guerra todos contra todos. Isso. E o segundo regime que ele defende, que ele relata, e ele não é completamente contra, é a monarquia. Aqui a monarquia é vista como uma monarquia do despotismo esclarecido. Aquela monarquia que a gente já tinha comentado, né? Então, esse primeiro governo despótico seria uma monarquia absolutista. Isso. Agora vem uma monarquia que ela é a monarquia constitucionalista ou uma monarquia parlamentarista, né? Isso. E esse segundo é bem interessante porque ele coloca como que o rei ele deve respeitar as leis, ele tem que se submeter às leis. E é um governo, tipo, o rei é baseado a monarquia ela é baseada na honra do governante e os seus descendentes. Então, se um rei cometer um ato de desonra, ele é tirado do poder. Porque a principal característica é a honra. O outro era o medo e esse é a honra. Isso, e inclusive os seus súditos devem ser pessoas honradas também, que é uma virtude do povo, que ele precisa manter. E aí vem o rei Arthur, né? Oi? O rei Arthur, pá, é um exemplo. O rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Manterem a fidelidade ao governo e ao regime de poder pela honra. Isso. E por fim, agora o regime que ele mais defende é a república, né? Que ele chama em alguns momentos no livro dele Espírito das Leis, quando ele vai falar da república, ele fala sobre a democracia. Tá? E a principal característica é a virtude. E aí é uma coisa muito interessante, Tiago, que eu gostaria de citar, e até uma parte que me chamou muita atenção. Esta virtude precisa ser ensinada. A honra é uma questão meio que natural da cultura. E ele põe um capítulo de que a virtude precisa... E aqui é uma coisa muito interessante. A virtude precisa ser ensinada, precisa de escolas públicas, precisa de grupos organizados, e não basta só uma tradição, não é uma tradição de família, isso não pode ser feito por uma educação familiar. A virtude pode ser feita por uma educação familiar, por uma educação, a honra, por uma educação familiar, pela religião, assim, por um grupo religioso. A virtude precisa ser ensinada por uma educação laica, e uma educação da República, e não mais dos núcleos familiares, enfim, ou organizações mais circuncisadas. E isso é interessante porque, assim, ele começa a inaugurar a necessidade de escolas. Tá?
me interessa muito isso, porque começa a... Quer dizer, Por isso a questão da profissionalização, né? isso. Uma coisa que mais tarde vai ser muito famoso é, se você quer um regime democrático, você precisa de pessoas suficientemente preparadas para participar desse regime democrático. Né? Porque se manter uma república em que não vence o mais forte não é uma condição natural. Por natureza, nós temos a legitimação pela força, né, que se impunha pelo medo, como a gente viu, ou pela honra, pelo respeito, e a virtude é uma necessidade artificial. Isso é interessante porque a educação também é artificial. A educação ensina aquilo que você não é por natureza, você se torna diferente. E a virtude, como justificativa das repúblicas, ela necessita ser construída pelo grupo social, pela diversidade do grupo social, pelo qual aquele regime republicano é possível.